Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso. O que fazer diante de um falso processo? Esse é um desafio driblado constantemente pela justiça brasileira. Em Mato Grosso, a Justiça do Trabalho se depara com muitos desses casos. A tentativa de tirar vantagem é a principal origem da lide simulada, que ocorre quando um litígio, ou seja, uma briga na justiça, não passa de uma simulação. Uma prática usada por cidadãos e empresas, visando se valer do judiciário para realizar a fraude. A lide ela nasce dos conflitos sociais, quando uma parte tem uma pretensão em relação à outra, e essa outra parte do conflito ela apresenta uma resistência ao cumprimento de uma obrigação, por exemplo. Aí é necessário buscar a tutela jurisdicional quando se instaura, então, uma lide, né, um litígio, uma lide processual. Portanto, a lide simulada é quando as partes simulam um litígio e provocam a tutela jurisdicional. Em alguns casos, o trabalhador é lesado quando o empregador induz o ex-funcionário a aprovar a quitação da dívida, quando, na realidade, o débito ainda existe. Mas nem sempre ele é a vítima. Há processos em que não há disputa entre o autor e o réu. Eles estão acordados a buscarem a segurança do que acertaram, lesando ou não terceiros. De um modo geral, as partes elas tentam usar de subterfúgios, de maneiras de ludibriar o magistrado, para que ele não perceba que a lide ela não envolve um conflito real e sim é uma simulação tentando um objetivo que não é permitido pela lei. A prática do falso processo tem se tornado cada vez mais comum. Na Vara de Sorriso, interior de Mato Grosso, 6 casos foram detectados em 2010. Detectada a lide simulada, a primeira consequência é o juiz extinguir esse processo sem solução de mérito. A segunda consequência é a possibilidade de se aplicar a pena de litigância de má-fé para as duas partes. As consequências para o advogado que pratica? O advogado ele pode responder perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Seccional, e, eventualmente, caso seja condenado, ele pode recorrer para o Conselho Federal. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi marcado em Cuiabá com um seminário que discutiu a questão. Em pleno século XXI, a exploração da mão de obra escrava é uma dura realidade no Brasil. E em Mato Grosso não é diferente. O estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional dessa prática criminosa. Na busca de combatê-la, os desafios da erradicação do trabalho escravo, tanto a responsabilização trabalhista quanto a criminal, foram temas de um seminário realizado esta semana em Cuiabá, como parte da mobilização do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Enquanto instituição, o TRT tem atuado naquelas demandas em que são propostas, quer pelos sujeitos que têm essa titularidade, o Ministério Público, os sindicatos, quer as ações individuais. São várias ações, as ações de prevenção, as políticas públicas referentes ao tema, são todas relevantes, mas é indispensável que também haja a efetiva responsabilização, tanto do ponto de vista criminal como do ponto de vista trabalhista. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que em 2009, o valor pago em indenizações por conta dessa prática ilegal em todo o país chegou a 13 milhões de reais. Na tentativa de inibir o trabalho escravo no estado, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso também atua de forma rígida, com a aplicação de indenizações. Dano moral individual para cada um dos trabalhadores egressos do trabalho escravo, que buscar uma indenização a esse título para uma compensação de todo o sofrimento, aquela situação degradante que a vítima se submeteu. E além disso, como se trata de um acontecimento que choca toda a sociedade, que afeta toda a sociedade, há também ainda a questão do dano moral coletivo, que é uma possibilidade a ser avaliada. O sonho de uma oportunidade de trabalho sem conhecer a atuação da empresa contratante serve de isca para a vítima, que em muitos casos trabalha fora do estado de origem e depois, sem ter como voltar para casa, acaba se sujeitando às condições subhumanas
imposta pelo serviço. São trabalhadores de uma exclusão social, um baixo nível de escolaridade e qualificação, que faz com que ele precise de trabalhos fáceis, trabalhos braçais, ofertados. Uma baixa cultura, um baixo conhecimento, então eles vão trabalhar nessas frentes, nessas necessidades. E aí eles acabam recebendo propostas, e essas propostas, dentro da necessidade, eles acham interessante e vão. Em 2011, 91 trabalhadores foram resgatados em situação de trabalho escravo no interior de Mato Grosso. A maioria atuava no ramo da pecuária. Na capital do estado, um ramo que preocupa é o da construção civil. E nas mesmas condições físicas e subhumanas do trabalho na pecuária, ou seja, sem garantias trabalhistas e em condições subhumanas de alojamento, alimentação, trabalho de jornada extrapolada de 24 horas, de domingo a domingo. E essa condição da construção civil nos preocupa por isso. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o procurador Tiago Gurjão, chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Mato Grosso. Não saia daí, a gente volta já. Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.